primeiros animais a conquistarem um ambiente terrestre, a conseguirem sair da água lá na escala evolutiva, né, para conquistar o ambiente terrestre. Porém, ainda são dependentes do ambiente aquático. Então você nunca vai ver um anfíbio, um sapo lá no meio do deserto, longe de qualquer tipo de água, porque eles precisam de água ainda. Nós vamos ver por quê, tá? Então o próprio nome já diz, anfíbio, anfi, significa duplo, né? E bio, bom dia, gente. E bio, vida. Então os anfíbios, eles têm vida dupla, né? Que é esse terra, água, água, terra, né? Então eles possuem características que permitem eles a viverem fora da água, porém características que fazem ele depender ainda da água para muita coisa, tá? Então eles têm essa característica aí. Eles são cordados, eles apresentam, gente, com relação à respiração, é muito interessante, porque os anfíbios eles possuem tanto respiração pulmonar quanto respiração cutânea, então eles fazem respiração pela pele, tá? E fazem respiração branquial, né? A gente vai entender quando eles fazem esses três tipos de respiração aí. Porque eles têm que fazer respiração cutânea, primeira coisa, porque o pulmão deles ainda é pouco desenvolvido, né? Vão ser os primeiros animais aí que conseguiram conquistar o ambiente terrestre, então ainda tem uma respiração pulmonar pouco desenvolvida, né? O coração ainda tem mistura de sangue arterial e sangue venoso, né? A entrega de gases, né, de oxigênio para o corpo ainda é pouco eficiente, então para complementar esse pulmão que é pouco desenvolvido, eles têm que fazer uma respiração cutânea. Então eles fazem trocas gasosas, né, pela pele. Então para isso a pele deles tem que ser delgada, né, tem que ser fina, tem que ser uma camada de pele fina e uma pele sempre úmida, tá? Então a pele deles tem que ser uma pele sempre úmida para eles conseguirem fazer essa troca gasosa. Tá, Léo, que entrou aí agora. Vou repetir porque eu acho que isso é questão... Eu coloquei uma questão mais para frente que vai precisar dessa informação. Então, os anfíbios, eles possuem pulmão pouco desenvolvido. Para suprir esse pulmão pouco desenvolvido, eles fazem respiração pela pele. Para isso, a pele deles tem que ter uma camada fina e úmida. Por isso, uma das características que fazem ele dependerem de estarem perto da água, de estarem sempre em ambientes úmidos, né, ou perto de lagos, porque eles precisam manter a pele úmida. Eles possuem um desenvolvimento indireto, então eles têm fase larval. Eu vou falar mais disso mais para frente, que a fase larval dos anfíbios é chamada de girino, né? Então o girino, ele é totalmente aquático, então eles têm respiração branquial, tá? O anfíbio adulto, né, colocar um sapo como exemplo, ele não tem respiração branquial, ele tem pulmonar e cutânea, tá? Só a fase larval, os girinos, que vão ter respiração por brânquia. Para conseguir fazer respiração cutânea, a pele precisa ser fina e úmida. E outra característica geral dos anfíbios, possuem glândulas de veneno, tá? Então são animais venenosos. É diferente de serem animais peçonhentos. Alguém sabe a diferença de venenoso para peçonhento? Se eu não me engano, peçonhento é venenoso porque tem veneno, tem glândulas de veneno. Sim. Peçonhento que eu tô... Só não sei explicar o... Tá. Isso aí. Eu vou explicar. Ó, animais venenosos e peçonhentos. Os dois possuem veneno, só que o peçonhento, eles vão ter um órgão inoculador de veneno, tá? Então, a serpente, né, que tem esses dentes lá que vão inocular o veneno, tipo assim, se tiver alguma aranha que consegue inocular o veneno dela na presa, escorpião, são animais peçonhentos, tá? Venenosos, eles têm o veneno, eles têm a glândula de veneno, mas eles não têm nenhum órgão inoculador de veneno,
tá? Então, animais venenosos são aqueles que possuem veneno, mas são desprovidos de aparelho inoculador. Sapo, lagarta, peixe, né? O baiacu. Animais peçonhentos são aqueles que inoculam na vítima o veneno. Por dentes, né? Ferrões, aguilhões, tá, gente? Beleza a diferença? Beleza. Então, ó, conheça o animal vertebrado mais venenoso do mundo, né? Então, essa rã, ela tem veneno suficiente, eu acho que, né, numa única glândula para matar 10 homens, alguma coisa assim. Tem animais altamente... Eu queria ter esse bichinho de estimação, olha, mó bonitão. Animais altamente venenosos, né? Isso é muito utilizado em tribos indígenas. Eles pegam a flecha e eles passam nesse veneno, eles estressam o animal, né? Eles enfiam um pedaço de pau na boca deles, eles começam a ficar estressados e eles começam como se fosse suar o veneno, né? Eles começam a liberar o veneno na pele deles. Aí, só um minuto. Aí eles passam a flecha na pele deles e essa flecha ela fica altamente venenosa ali. E esse veneno pode ficar ali na flecha, sei lá, por vários dias, né? Então eles caçam com essa flecha e inoculando esse veneno na caça deles. Oi? É verdade que quanto mais colorido, assim, mais veneno tem? Não necessariamente. Tem animais que usam isso para poder espantar a presa. Tem animais que são altamente assim, coloridos, aí a presa, o predador, perdão, para espantar o predador. Aí o predador chega e fala assim, ó, isso daqui é vermelho, azulão, deve ter muito veneno. E na verdade não tem. É só uma forma de disfarce, uma adaptação para poder se livrar de predadores. Mas sim, esses venenosos têm cores bem chamativas para já avisar para os predadores deles para poder ficarem longe que eles são venenosos. Tá, Léo? Mas não é regra, porque tem alguns que se beneficiaram disso, né, na evolução e tem só a cor, né, chamativa para espantar o predador, mas não tem tanto veneno assim. Não tem veneno tão potente. O ser humano é o único animal que não tem nenhum mecanismo de defesa, né? Temos. Olha só o que a gente faz. Com o cérebro. Né? Acabou. Porque mesmo assim não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que usa, né? Gente, olha só. Então, os anfíbios, eles têm várias glândulas especiais. E uma das mais importantes para a gente saber é essas glândulas paratóides, que são essas glândulas de veneno, geralmente nas costas do anfíbio. Possuem olhos com pálpebras, tá? É só uma característica dos peixes aí, que os peixes não tinham, que os anfíbios passaram a ter. É muito importante quando a gente for ver esses animais, esses cordados, aí depois vem os répteis, as aves, né? O que um passou a ter que o outro para trás não tinha, tá? Então isso é... E aqui, no caso dos anfíbios, é a característica de conquistar o ambiente terrestre. Tá? Aí depois vão vir os répteis, que conquistaram totalmente o ambiente terrestre, não precisam mais da água. Depois vieram as aves, que começaram a voar, né? Então aí assim vai. Enfim, características gerais dos anfíbios. Eles são carnívoros, né? Se alimentam de insetos. Lógico que lá os girinos, na fase aquática, lá no primeiro momento da vida, não vai se alimentar de insetos, eles vão se alimentar de algas, pequenas coisas lá na água, mas a fase adulta são carnívoros, são predadores e se alimentam de insetos. Tem uma língua contrátil, né, e muito viscosa, para poder grudar mesmo o inseto, e possuem boa audição, porque é forma de acasalamento deles. Eles cantam, né, e a fêmea escolhe o parceiro sexual, aquele que canta melhor, né, que canta mais alto. Então eles têm uma audição muito boa para poder... serve como forma de acasalamento. Excreção. Gente, com relação à excreção, isso vocês... eu já falei na outra aula, essa parte de fisiologia comparada, né, vocês vão ver com o Marcelo. Vocês falaram até que viram com o Jorge, eu acho, ano passado, né? Mas com relação à excreção, gente... O animal ele pode excretar amônia, pode excretar ureia,
tá? A amônia, quando o animal ele excreta amônia, ele precisa liberar muita água do corpo dele para poder liberar amônia. Então, geralmente, aqueles animais que não podem perder muita água, eles não excretam amônia. É uma característica evolutiva, né? Porque excretando outro tipo de excreta, ele consegue reter mais água. Então, os girinos que vivem na água não tem problema perder muita água. Então, eles excretam amônia. Já os adultos que vivem no ambiente terrestre, né, eles vão excretar ureia. A ureia, ele não necessita de tanta água assim para formar urina, né? Então ele consegue reter mais água no corpo dele, modificando o produto de excreta dele, que em vez de excretar amônia, né, ele passa a excretar ureia. O sistema circulatório é duplo. Isso quer dizer que o sangue passa 2 vezes pelo coração, né? Tem todo aquele esquema de pulmão, vai para o corpo, vem para o coração, vai para o pulmão, volta para o coração, aquele sistema circulatório duplo que a gente já tem, de passar 2 vezes o sangue, de sangue venoso, sangue arterial, né, passa no pulmão. Só que o sistema circulatório ele é fechado, não tem extravasamento de sangue dentro do corpo, então o sangue ele fica todo dentro de vasos. Só que o sistema circulatório ele é incompleto, porque ele só tem 3 cavidades. O sistema circulatório... Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. A amônia também sai, tipo, no xixi de gato, normal assim? Em bicho, não? Sim, porque essas excretas, eles têm a base Ai, como é que é o nome? Excreta... Não é amônica, não. É tudo mais ou menos da mesma família. Então, tudo do mesmo grupo ali, sabe? Então, todos eles têm... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Eles têm aquele cheiro de amônia forte. Aqui em casa minha mãe vive falando, quando o meu gatinho faz xixi na areia, a minha mãe fica falando que fica com cheiro de amônia. Aí eu queria saber. Excretas nitrogenadas, é isso que eu ia falar. Ah, sim, obrigada. E são excretas nitrogenadas. Então tem a base, é mais ou menos a amônia, entendeu? Tem esse cheiro, porque é mais ou menos esse grupo. Porque são excretas nitrogenadas. Entendi. Tá? Até a nossa urina também são todas excretas nitrogenadas. E esse nitrogênio ele é ali do grupo da amônia, né? NH3, NH2, NH4, tá? Entendi, obrigada. Sistema circulatório, então, ele é incompleto. O coração ele só tem 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Então você tem mistura de sangue arterial e venoso, tá? Só estou falando isso da circulação, gente, para a gente entender que esse sistema circulatório é duplo, né, que já é uma característica diferente dos peixes, e o coração tricavitário. Lembra que lá nos peixes ele só tinha um átrio e um ventrículo, e aqui eu já tenho 2 átrios e um ventrículo. Tá? Então eu já tenho 3 cavidades aí no coração, 3 compartimentos, até chegar na gente lá que vão ter, e nas aves que vamos ter 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Não vai ter mistura de sangue arterial e sangue venoso. Então, a gente está evoluindo. Na escala evolutiva, os peixes tinham 2 cavidades, os anfíbios já vão ter 3 cavidades. Tá? Então, aí, 2 átrios e 2 ventrículos. Enfim. A reprodução, gente, é dependente da água, porque a fecundação ela é externa. Então, as fêmeas elas vão depositar os óvulos, né, no ambiente externo. Os machos vão depositar os espermatozoides e essa fecundação ela vai acontecer fora do corpo da fêmea. Tá? Então eles têm macho e têm fêmea, são dioicos, são ovíparos, né? Desenvolvem em ovo, e ocorre esse amplexo nupcial. Porque muitas vezes a gente vê o sapo aí, um em cima do outro, a gente pode achar que a fecundação é interna, que está tendo penetração, que está tendo fecundação dentro do corpo da fêmea, só que isso não acontece. Esse processo ele é chamado de amplexo nupcial. O macho ele fica sobre a fêmea
e aperta, massageia a barriga dela, massageia o ventre dela, e quando ele aperta, ele dá esse abraço forte nela, ela acaba liberando os óvulos, tá? Isso faz com que ela libere os óvulos no ambiente externo. E quando ela libera os óvulos, ele libera o espermatozoide junto, e aí sim vai fazer a fecundação externa, tá? Então é mais ou menos isso daí, ó. Tem um adulto, né? A fêmea, o macho, ele vai fazer o amplex nupcial, vai liberar os óvulos, vai liberar os espermatozoides na água, né? No ambiente aquático, pode ser uma folha que esteja cheia de água, pode ser dentro do lago. Então esse ovo fecundado vai desenvolver, vai formar um girino, né? Esse girino ele vai sofrer uma metamorfose, vai perder a cauda, vai formar 4 patas, né? São tetrápodes. O coração do girino ele é bicavitário, igual dos peixes, tem um átrio e um ventrículo. No adulto, ele vai ter 3 cavidades, então é um outro tipo de metamorfose que vai sofrer até virar um indivíduo adulto. Os anfíbios, gente, em geral, eles têm 3 classificações. Os anuros, que são aqueles anfíbios que não possuem caudas, que vão ser o sapo, perereca e a rã, né? Eu tenho o urodela, que tem cauda, que vão ser as salamandras, tá? É esse anfíbio aí, tá? Que pode parecer um lagarto, alguma coisa assim, mas é um anfíbio, tem cauda. E os apodas, que não vão ter membros locomotores, que é o exemplo, é a cobra cega, que é esse bicho aí, que é um anfíbio também, tá? Ele vive enterrado, às vezes vai lá pegar, a pessoa tá lá pegando minhoca para ir pescar, quando vê, pega um bicho desse e é um anfíbio, né? Pode confundir com a cobra, mas é um anfíbio. Ele não tem, é cego porque realmente não tem olho, os olhos são cobertos porque eles não necessitam de olhos no ambiente que eles vivem. E os anuros aí, que são os mais conhecidos pela gente, que são os sapos, as pererecas e as rãs, tá? A principal diferença entre os 3 é que o sapo ele vai ter a pele mais grossa, tá? E as patas, elas são desenvolvidas para ambiente terrestre. Então o sapo, eles têm as patinhas lá desenvolvidas mesmo para ambiente terrestre. As rãs, elas vivem mais na água porque a pata dela ela é desenvolvida para ambiente aquático. Então ela tem membranas interdigitais, como a pata do pato, né? Assim, entre os dedos vão ter aquelas membranas que vão facilitar para o nado. E a perereca, elas vão ter ventosas nas patinhas, que é desenvolvida para escalar, né? Então se você vê lá uma perereca no banheiro, você pode ter certeza que ela vai escalar o azulejo, ela vai subir parede, ela vai subir árvore, porque ela tem a patinha dela desenvolvida para escalar, tá? As rãs têm as pernas mais longas, o sapo tem glândula de veneno, a perereca também, ela pode ter toxinas muito fortes na pele, as rãs também, né? Essa é a diferença, o sapo, a rã e a perereca. Dudu. Oi. Quanto tempo mais ou menos eles demoram para virar um sapo completo? São dias, não sei ao certo. Não sei quanto tempo certo, assim. Eu vou pesquisar e te falo, tá? Quem que perguntou? A Tati? Ih, tirei Sim. aqui. Eu vou ver o tempo certinho e te falo, tá? Quanto tempo demora para fazer esse ciclo? Uma outra curiosidade aqui, rapidão. Que eu só não sei se esse bicho que eu vi é um anfíbio mesmo, porque toda vez que eu vi a imagem dele tá dentro da água. Só que é tipo uma salamandra, só que com uns negócios aqui na cara. Tipo não tem a cobra rei? Tipo Procura. Um negócio assim. Procura, o nome do bicho. procura foto e me manda pra gente ver o que é. Vou ver aqui, eu só não sei o nome, aí me complica, porque eu sempre que eu vi aquele bicho eu pensei assim, será que esse bicho é um anfíbio? Pode ser? Porque toda vez que eu via só tava dentro d'água, eu pensei assim, ué,
tem patinhas, então deve ser anfíbio, né? Só fica... Pode ser pode ser algum animal que esteja em transição, né, também entre ambiente terrestre e aquático, mas eu não sei, pode ser um anfíbio, geralmente, provavelmente é, tá? Beleza. Vou ver depois, a gente manda, quando Tá. achar algum bicho lá. Beleza. Então, gente, isso daqui que é o mais importante, que são as adaptações que os anfíbios tiveram para a vida terrestre, tá? Então, pulmões, mesmo que primitivos, né? Mas eles passaram a ter pulmões, membros locomotores, então eles são tetrápodes, né? Não são todos que têm membros locomotores, a gente viu os apódas que não têm pés, não têm membros, mas os membros locomotores foi um fator decisivo para eles conseguirem sair da água e conquistar o ambiente terrestre. Essa circulação dupla, né, o sangue conseguir passar 2 vezes ali pelo pulmão, isso faz uma entrega de gases, né, de nutrientes mais eficiente para as células, então eles conseguem se manter o metabolismo deles mais eficiente um pouco, e a excreção de ureia, que faz com que eles percam menos água, então eles precisam menos da água para poder formar urina, para poder formar a excreta, tá? Agora, eles continuam dependentes do meio aquático, porque o sistema circulatório ainda é incompleto, então eles não têm, mesmo eles evoluindo, melhorando esse sistema circulatório, né? Ainda é um sistema ineficiente, pele fina que necessita viver próximo do ambiente aquático, fecundação externa, né, gente? A fecundação, igual a gente viu, é externa. A fêmea libera o óvulo, o macho libera o espermatozoide e eles têm que ir nadando, encontrando um outro e fazer essa fecundação. Imagina isso, não tem como ser uma fecundação externa em ambiente terrestre, né? Imagina lá o macho coloca o espermatozoide no meio do deserto, a fêmea, os óvulos, como que isso vai encontrar, como que isso vai desenvolver, né? Não tem como, essa fecundação externa faz eles serem dependentes ainda de ambiente aquático. E a fase larval, ela ser aquática, né? Então eles têm essa fase de larva aí, esses girinos, que eles precisam de água. Isso daqui eu coloquei só uma questão do Enem de 2015, para a gente ver como mais ou menos que isso é cobrado. Ó, os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Uma das características que o texto se refere Então, está perguntando, apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos e aquáticos, né? O que faz, qual características deles que faz ele ainda ser restrito à água, tá? Reprodução por viviparidade, respiração pulmonar nos adultos, regulação térmica por endotermia, cobertura corporal delgada e altamente permeável e locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos. Então, qual dessas características faz com que eles ainda sejam dependentes da água? O que vocês acham? O que vocês marcariam? Hein, gente? O que é viviparidade? O que é um animal vivíparo? Ovíparo, vivíparo e ovovivíparo. Ovíparo o que é o ovíparo? Vocês lembram? É o que você perguntou, travou aqui. O que é? Perguntou o que é.
Ela perguntou o que é viviparidade. Falei, viviparidade são os animais vivíparos, né? São os animais que ovíparos é que o animal, o embrião se desenvolve. Isso. E vivíparo. Vivíparo deve ser o que. Que é dentro da mãe. Dentro da mãe. Isso aí, gente. Isso aí. Aqui. Olha só. Respiração pulmonar nos adultos. Os anfíbios, eles têm respiração pulmonar nos adultos? É pouco eficiente, né? Sim, mas tem, não tem? Tem. Mas é uma característica que prende ele ao meio aquático ainda? Não, Não, pelo contrário, né? É uma característica que permite ele sair da água. Regulação térmica por endotermia. Traduz essa aí pra mim, aí eu te respondo, serve. Tá, ele conseguir controlar a temperatura do corpo dele. Dependendo do anfíbio, sim, né? Mas você acha que é uma característica fundamental que permite, que prende ele na água, ser do ambiente aquático? Não. Letra D. Cobertura corporal delgada. Delgada significa fina, né? Uma cobertura corporal fina e altamente permeável. Sempre que eu já peguei em sapo esses ou perereca, sei lá, não sei a diferença se sapo é doce, perereca, só sei que eu encostei numa, acho que era rã. Quando eu encostei, a pele não era tão fraca, eu não sei explicar, só sei que acho que isso aí não é Tão frágil, né? Que você quis dizer. Não é tão frágil. E locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos. Então, eles terem desenvolvidos membros, né, da frente, membros de trás, membros anteriores, é uma característica que prende ele na água ainda? Não. Também não, né? Pode Muito pelo contrário. Por aí, pra fora. Gente, a resposta certa aqui, pode falar ou vocês vão responder? Pode falar, Dudu, não tem problema não. À vontade. Resposta certa é letra D. Então, eles, por fazerem respiração cutânea, eles têm a pele fina e altamente permeável para poder fazer troca de gases. Tá? Então, fazer essa respiração pela pele. Então, eles precisam ter a pele muito fina. Tá? E a pele deles estarem o tempo todo úmidas. Então, eles precisam ainda estarem presos ao ambiente aquático porque eles precisam dessa pele estar sempre úmida. Igual eu falei, vocês nunca vão encontrar um sapo, por exemplo, no deserto, porque eles precisam estar com a pele dele o tempo todo úmida. Tá? Então, uma característica importante que prende eles ainda ao ambiente aquático, ao ambiente úmido, é eles terem essa pele fina e altamente permeável para fazerem as trocas gasosas. Tá joia, gente? Dudu. Deixa eu só ver se eu coloquei outra questão. Não. Dudu. Oi. Os sistemas de defesa dos anfíbios vão ser mimetismo e aposematismo? Sim, por quê? Onde que você leu isso? Nada, eu só lembrei de ecologia. Aham. Você tem que relacionar isso aí, porque as questões elas são todas correlacionadas. Gente, vocês já viram também outra coisa que eu queria falar, que eu tô aqui na cabeça desde o começo, que joga sal na pele do sapo e o sapo morre? Vocês já viram isso? Sim. Também acontece com Já vi. E caramujo também, né? Porque são animais que têm a pele altamente... fazem essa troca, como eles fazem essa respiração pela pele, a pele deles é altamente finas e eles tem esse transporte de substâncias. Quando você taca sal na pele do sapo, você está criando ali um ambiente altamente hipertônico, né? Então você acaba, ele começa a